O Saber Direito desta semana é sobre processo civil contemporâneo. As aulas abordam o tratamento adequado dos conflitos, as normas fundamentais do processo e muito mais. As aulas são com o professor Eric Vidigal. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Eu sou o professor Eric Vidigal, professor de Direito Processual Civil, doutor e mestre em Direito e subchefe adjunto para assuntos jurídicos da Presidência da República. Nesta semana, nós estamos desenvolvendo o curso Processo Civil Contemporâneo. Esta é a nossa quarta aula e, desde a primeira aula, nós estamos desenvolvendo uma análise um pouco diferenciada acerca não apenas do novo Código de Processo Civil, mas do novo processo civil brasileiro. Nós já tratamos, no nosso primeiro encontro, da política pública de tratamento adequado dos conflitos. No segundo encontro, nós nos debruçamos sobre as normas fundamentais do processo, os princípios que inspiram, que instruem o novo processo civil brasileiro. E, então, nós passamos para, a partir da terceira aula, uma análise um pouco mais procedimental. Então, nessa terceira aula foi analisada a atuação do autor no processo, e aí nós vimos, basicamente, os requisitos da petição inicial, algumas classificações acerca do pedido, a importância de o pedido ser bem formulado. E, na aula de hoje, nós vamos, então, analisar a atuação do réu no processo. Como nós todos sabemos, o processo é uma espécie de agressão, não é? Ninguém, em sã consciência, diz que o maior desejo da sua vida é responder a um processo, é estar na posição de réu. Então, o réu ele está ali na vida dele, tranquilo, quando, de repente, ele recebe uma comunicação oficial do Estado, um mandado de citação, e, a partir daí, ele precisa gastar dinheiro contratando um advogado, se submeter a audiências, comparecer perante o juízo, prestar depoimento, corre o risco de ter seu patrimônio, os seus bens bloqueados judicialmente. Então, se a gente for pensar nas possibilidades que o réu tem de responder a uma ação, de atuar no processo na condição de réu, basta nós pensarmos nas possibilidades que qualquer pessoa tem de responder a qualquer tipo de agressão. Diante de qualquer tipo de agressão, é natural que qualquer pessoa reaja basicamente de três formas. Eu posso simplesmente aceitar a agressão como uma forma, às vezes, de protesto, como uma forma de evitar que essa agressão se torne pior. Eu posso optar por me defender e eu posso optar por contra-atacar, ou seja, eu posso também, além de me defender, partir para um confronto direto contra o meu agressor. Se nós formos trazer essa ideia para o âmbito do processo, a gente tem essas três figuras também na resposta do réu. Quer dizer, o réu pode aceitar a agressão, ele vai ser citado, no mandado de citação existe uma advertência, não é? Diz lá que ele deverá, se for o caso de comparecer a uma audiência, se ele não comparecer à audiência de conciliação, mediação, ele vai ser condenado numa multa e considerado esse ato, essa conduta considerada um ato atentatório à dignidade da jurisdição, e a partir daí correrá o seu prazo para apresentar a sua resposta. E essa resposta, que vai ser elaborada no bojo de uma contestação, né? A contestação é uma peça processual que agora, sob a égide do novo Código, ela abrange tanto a defesa, nas suas duas espécies, nós já iremos tratar disso, quanto o contra-ataque. Agora, no mandado de citação, vai obrigatoriamente a advertência de que o réu ele não é obrigado a contestar, mas que se ele não contestar, se ele não apresentar essa resposta em juízo dentro do prazo legal que está consignado no mandado, ele vai sofrer as consequências processuais dessa omissão, né? Dessa aceitação da agressão processual. E aí é claro que o Código vai reger essa figura da omissão naqueles dispositivos que tratam da figura da revelia, né? Que tem aí como consequências, ou como eventuais consequências, até aquela que pode vir a ser a mais grave para o réu, que é a determinação legal que autoriza o juiz a presumir os fatos alegados pelo autor na petição inicial como verdadeiros. Mas além de se omitir
além de permanecer inerte diante da agressão processual, o réu pode, e normalmente é o que ocorre, ele se defende, ele opta por se defender. E aí, é claro, como todo tipo de agressão, nós podemos nos defender diretamente contra a agressão, né? Travar aquele corpo a corpo com o agressor, mas a gente também pode tentar ganhar um tempo, praticar alguns atos ali que fazem com que essa agressão ela demore a produzir os seus efeitos. E aqui, então, na figura do processo, nós teremos também essa dupla possibilidade de defesa. Nós temos uma defesa de natureza formal, aquilo que a gente chama de defesa processual. Essa defesa processual, que sob a égide do Código de 73, podia se dar tanto por meio de exceções, exceção de incompetência relativa, exceção de impedimento, exceção de suspeição, quanto por meio das preliminares de contestação, que agora toda essa matéria tratada no bojo das exceções é trazida para o âmbito das preliminares de contestação. Então, o réu pode optar por utilizar uma defesa processual, que ele pode ali ganhar um tempo, mas que não vai eliminar de vez essa agressão processual, na maior parte dos casos, mas ele também pode optar por se defender confrontando a agressão, enfrentando o mérito da agressão, que é o que a gente chama de defesa de mérito. É uma defesa de mérito que também vai sofrer aí uma subdivisão na sua classificação e que nós vamos tratar como defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Será abordado ainda no curso dessa aula de hoje. Por fim, o réu pode optar, além de se defender, ele contra-atacar. É claro que, em tese, é até possível que ele apenas contra-ataque sem se defender. No Código de 73, isso era até mais fácil de visualizar, porque no Código de 73, a defesa vinha na peça contestação e o contra-ataque na peça reconvenção, que por força do artigo 299 do antigo Código, elas tinham que ser apresentadas simultaneamente, porém em petições distintas. E caso eu apresentasse somente a reconvenção, que é o contra-ataque, e no momento posterior eu viesse a apresentar a contestação, essa contestação não poderia ser recebida. Ela até seria formalmente recebida, mas o seu conteúdo não poderia ser apreciado pelo magistrado, pelo julgador, uma vez que teria ocorrido a preclusão consumativa com o protocolo da reconvenção. O que acontece agora no novo Código é que a reconvenção ela é trabalhada, ela é construída no corpo da própria contestação. Então, apesar de nós não termos tão clara essa possibilidade de contra-atacar sem se defender, mas é claro que eu posso, na peça contestação, por exemplo, suscitar uma preliminar de contestação, que é uma defesa processual, contar muito com a minha defesa processual, deixar de fazer a minha defesa de mérito, que é um erro, e nós vamos tratar disso nessa aula, e desenvolver o pedido reconvencional no corpo da contestação. Então, caso o juiz rejeite a preliminar, o réu não vai ter se defendido quanto ao mérito, mas isso não vai impedir o juiz de apreciar aquele contra-ataque apresentado pelo réu na forma de um pedido reconvencional. Então, nós temos aqui numa visão geral, né, a ideia de que o réu pode, em resposta, permanecer inerte, pode se defender e pode contra-atacar. O interessante é que o novo Código, pelo menos na minha leitura, ele faz com que aquele chamado princípio da eventualidade, ele se coloque agora de uma forma muito mais clara. Porque no Código de 73 se falava no princípio da eventualidade, né, dizia-se mais ou menos o seguinte, que no evento contestação, o réu tem que trazer toda a sua matéria de defesa, né? Só que ao mesmo tempo em que a doutrina trabalhava esse princípio da eventualidade, dizendo que na contestação deveria vir toda a matéria de defesa, e isso o próprio Código de Processo Civil, tanto o antigo quanto o atual, o antigo já trazia essa determinação expressa, o atual traz a mesma determinação, no sentido de que compete ao réu trazer na contestação toda a matéria de defesa. O que a gente tinha no Código anterior é que parte da matéria de defesa, aquela defesa processual que era suscitada por meio de exceções,
as exceções elas vinham em petições autônomas e não eram sequer juntadas nos autos do processo. Você tinha um volume próprio que ficava apensado aos autos do processo. Então, a gente não tinha toda a matéria de defesa, a gente tinha parte da matéria de defesa processual, aquelas que eram suscitadas em preliminar, e a gente tinha a matéria de defesa de mérito, tá? Só que não havia essa complementação, né, essa concentração, para ser mais preciso, de toda a matéria de defesa, já que a defesa processual, que era arguída por meio de exceção, era trazida não na contestação, mas em outra peça. No caso agora, toda a matéria de defesa, e além da matéria de defesa, até o ato de contra-ataque do réu, tudo vem concentrado no corpo da contestação. Vamos agora aproveitar para dar uma analisada no nosso primeiro questionamento. Acerca da resposta do réu, é incorreto afirmar. Pode ser realizada por meio de uma única peça processual. A resposta do réu ela pode ser realizada por meio de uma única peça processual? Opção B. Abrange a aceitação da agressão processual, a defesa e o contra-ataque. Opção C. A defesa pode ser processual ou de mérito. E a opção D. Permite a utilização de exceções processuais. Bom, como nós acabamos de falar, acerca da resposta do réu, é incorreto afirmar que ela permite a utilização de exceções processuais, porque, como eu coloquei ainda há pouco, né, nós temos que toda a matéria agora vem trazida numa única peça, que é a contestação, uma única peça processual, que essa resposta abrange justamente a inércia, a defesa, a inércia, que seria a aceitação da agressão processual, a defesa, que pode ser processual ou de mérito, e o contra-ataque, e, por fim, a gente viu que essa defesa pode ser processual ou de mérito, né? O item C e o item B tem aí a diferença apenas da agressão, da aceitação da agressão processual. Então, dando sequência, vamos agora analisar cada uma dessas formas de resposta do réu. Quando a gente fala em aceitação da agressão processual, é óbvio, né, que a Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E a mesma Constituição, ela diz que a todos, lá no seu artigo 5º, que a todos os envolvidos em processos judiciais ou administrativos será assegurado o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo, nós temos aí que a ampla defesa não ela é um direito fundamental que está assegurado pela Constituição. Eu tenho o direito de me defender, a Constituição me garante o exercício desse direito, né, e me defender de forma ampla. Contudo, se eu estou dando um status até de direito fundamental, assegurado constitucionalmente, para isso, para o direito de defesa, de ampla defesa, eu não posso tratar a defesa como uma obrigação, não é? Como um dever processual. Então, é errado dizer que o réu tem o dever processual de se defender. O réu se defende se ele quiser. Agora, o réu, se ele não se defender, ele vai sofrer alguma consequência processual, ele vai sofrer uma sanção processual. E por que isso? Porque, da mesma forma que nesse processo o réu está na condição de réu, ele pode estar na condição de autor a qualquer momento. E na condição de autor, todos nós, jurisdicionados, esperamos que o Estado, por meio do exercício da função jurisdicional, nos atenda, aprecie os nossos pedidos que são formulados, que são submetidos à apreciação do Poder Judiciário e que nos conceda a tutela jurisdicional ao final do processo. Então, eu, na condição de autor, não posso ter essa apreciação do Poder Judiciário, principalmente porque existe um outro direito fundamental, que é o direito de acesso à justiça, né? Eu não posso ter o exercício desse meu direito condicionado à boa vontade da atuação do réu no processo. Então, o autor tem direito de provocar a atividade jurisdicional. Isso é da própria ideia do direito de ação,
né? Então, ele tem direito de provocar a atividade jurisdicional, submeter fatos ao conhecimento do Estado, formular os seus pedidos e de ter uma resposta. E essa resposta, de acordo também com o artigo 5º da Constituição, deve se dar em prazo razoável, não é? É o princípio da duração razoável do processo. Então, claro, o réu não tem o dever processual de se defender, mas, se ele não se defender, ele vai ter que sofrer uma sanção processual, porque o processo também precisa utilizar mecanismos para que aquela atividade jurisdicional que foi demandada pelo autor no exercício do seu direito de ação, ela possa ser desenvolvida e concluída ao final com uma sentença que vai reconhecer ou não o direito alegado pelo autor. A sanção processual que nós temos diante dessa omissão, que é fruto de uma opção, de uma atuação ativa do réu, né? É uma omissão que decorre de uma ação, a ação no sentido de que foi por opção própria, o réu decidiu não se manifestar, isso, claro, é a regra, né? Porque nós temos dois tipos de situação em que o réu, no processo, acaba sendo tido como alguém omisso, né? A situação em que o réu recebe o mandado de citação e cruza os braços, aquelas hipóteses que a gente vê que a pessoa não tem um conhecimento maior do funcionamento do Poder Judiciário e ele diz assim, não, isso é mentira daquele meu vizinho que entrou com esse processo, eu não preciso fazer nada porque eu estou certo. E aí ele não procura um advogado e não apresenta a sua contestação dentro do prazo legal e ele vai sofrer essa consequência processual, que é a revelia. Mas nós também temos que tratar com a situação, né, que é a exceção, obviamente, porque todos os advogados são técnicos, eles não são apenas bacharéis em direito, eles são bacharéis em direito que são submetidos a um exame público, né, que é o tão temido exame de ordem, e somente se demonstrada aquela capacidade de exercício da advocacia é que ele vai poder, então, sendo aprovado no exame de ordem, ter a sua inscrição no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil. E, a partir daí, se exige desse técnico, e o próprio Código de Ética tem previsão de hipóteses em que o advogado falta com o domínio técnico, e isso ele pode ter até o seu registro suspenso, até que ele se submeta a cursos de atualização e demonstre isso ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, para daí poder reabilitar a sua inscrição. Então, partindo da premissa de que a capacidade postulatória é uma exigência, é um pressuposto de validade do processo e que, então, só quem detém, via de regra, a capacidade postulatória é o advogado e que todo cidadão, para estar em juízo, precisa estar representado por um advogado, a partir do momento que eu sou citado, entrego o mandado de citação e a cópia da petição inicial para o meu advogado, eu fico tranquilo. Mas, infelizmente, acontece, às vezes, que o advogado perde o prazo de contestação. E, diante dessa perda de prazo, ocorre o fenômeno da preclusão temporal e, a partir daí, o réu é considerado também revel. E a gente vai ver que, dependendo dessa causa de revelia, se foi a revelia causada pela parte que não contratou advogado ou a revelia causada pelo advogado, nós vamos ter consequências distintas no que diz respeito ao segundo efeito que decorre da revelia, ou que pode decorrer da revelia. Então, tratando agora dos efeitos, aliás, antes dos efeitos, e até é interessante porque muita gente às vezes confunde, é até do senso comum, confundir os efeitos da revelia com a própria ideia, com o conceito de revelia. Então é sempre importante, antes da gente analisar os efeitos, até para não fazer confusão, porque o Código de 73, ele meio que misturava, ele dizia basicamente o seguinte, se o réu não contestar a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Então, simplesmente a gente já pensava assim, tinha lá do título da revelia, se o réu não contestar a ação, os fatos vão ser presumidos. E aí é do senso comum que sempre que ocorre revelia, haverá presunção legal de veracidade. Por isso que se fala muito que a revelia é uma situação extremamente prejudicial ao réu, né? O réu está revel, acabou para ele. Ele perdeu já a ação, porque o juiz vai presumir os fatos verdadeiros. Bom, tem uma série de erros nessa afirmação. Primeiro, porque o fato de o réu estar revel não necessariamente leva o juiz a presumir os fatos como verdadeiros.
Existem exceções, e essas exceções não são situações raras no dia a dia processual. E segundo, que mesmo diante de uma presunção de veracidade de fatos, não necessariamente o juiz é obrigado a reconhecer o direito. Ele apenas vai reconhecer que os fatos que estão sendo alegados são verdadeiros. Mas aquela situação fática alegada pelo autor, mesmo presumida verdadeira, ou presumidas verdadeiras, ou até mesmo se o autor produzir provas no sentido de comprovar aquelas situações fáticas, isso não quer dizer que o autor faz jus ao pedido que ele está formulando. Porque para o autor fazer jus ao pedido que ele está formulando, ele precisa demonstrar que aquela situação fática comprovada tem uma moldura jurídica, né, previamente estabelecida pelo legislador e que elas duas se encaixam perfeitamente. Então, muitas vezes há um erro de interpretação do direito e o autor acredita ter direito, em razão de um dispositivo legal, comprova os fatos, mas ao interpretar a regra jurídica, o juiz percebe que a interpretação que foi dada pelo advogado da parte não é a mesma interpretação que ele tem e ele vai, mesmo diante da veracidade dos fatos, julgar improcedente o pedido. Então, nós temos aí dois erros nessa afirmação, de que se ocorrer a revelia, o réu já perdeu o processo. E nós temos que trabalhar aqui também com a ideia de que o Código de 73, ele já, quando esse dispositivo da revelia foi transposto para o Código atual, de 2015, o legislador já tentou fazer uma separação, né, daquilo que é a situação da revelia e aquilo que é um efeito que pode decorrer da revelia. Então, hoje, o Código já diz assim, se o réu não contestar a ação, ele será considerado revel. Beleza. E serão presumidos os fatos alegados pelo autor na inicial. Então, a gente já tem uma separação, né? Primeiro, conceito de revelia. Qual que seria? Aquela situação, aquele estado em que se coloca o réu, que é citado e não contesta. Então, o juiz pegou os autos, abriu na última página, está lá, certidão do cartório, certifique e dou fé que a contestação de folhas tais a tais é intempestiva. Ou certifique e dou fé que transcorreu em branco o prazo de apresentação da contestação. O juiz vai pegar e vai, primeiro ato, declaro o réu revel. Agora, se essa revelia irá ou não permitir ao juiz que presuma os fatos como verdadeiros, isso é outra história, tá? Em que situações o juiz irá presumir os fatos como verdadeiros? Já que eu estou dizendo que não é uma situação automática essa presunção de veracidade dos fatos diante da ocorrência da revelia. Bom, eu tenho que pensar, na verdade, ao contrário. A regra geral é que, se ocorrer o decreto de revelia, os fatos serão presumidos verdadeiros pelo juiz. Ocorre que eu tenho 4 exceções. O Código Antigo trazia 3, a jurisprudência já construiu uma quarta, já havia construído uma quarta situação, e essa quarta situação, ela vem parar no novo Código já como uma hipótese legal, né? Situações são as seguintes. Então, o artigo que trata de revelia, no Código de 2015, é o artigo 344, tá? E no artigo 345, o artigo seguinte, a gente vai ter um comando que diz que a revelia, contudo, não prevê, não produz o efeito mencionado no artigo anterior, que é o artigo 344, que é o artigo que fala da presunção de veracidade dos fatos, e aí ele traz essas 4 hipóteses, tá? Então, são 4 hipóteses que, como eu disse ainda há pouco, não são hipóteses que são raras de acontecer no dia a dia processual, né? Você tem ali que a revelia não produz a presunção de veracidade, por exemplo, se houver uma pluralidade de réus, né? Se eu tiver um litisconsórcio passivo e um deles contestar a ação. Então, eu posso ter 20 réus no processo. Basta que um conteste a ação para que esteja afastada a presunção de veracidade contra todos os demais, tá? Então, aqui a gente tem uma situação que às vezes até leva a gente a questionar, né? Com um pouquinho mais de reflexão, a gente para pensar, mas espera aí, e se a petição inicial, o autor alegar fatos diferentes para cada réu? Aquele réu que contestou, ele só vai ter impugnado aqueles fatos que dizem respeito à sua atuação. Então, esses fatos, eles passam a
recebeu uma controvérsia, foi estabelecida uma controvérsia pelo réu, e aí, claro, a partir do momento que um lado diz uma coisa, o outro lado diz outra, surge um nó, e esse nó, para ser desatado pelo juiz, ele só pode ser desatado com o auxílio das provas, né? A finalidade da contestação é justamente criar a controvérsia para que, então, seja provocada a necessidade de produção de prova. Mas, dentro dessa perspectiva, eu vou ter fatos alegados contra os 20 réus, fatos que são comuns e fatos que são individualmente apontados, e com uma contestação, eu apenas vou criar essa controvérsia naqueles fatos que dizem respeito àquele que contestou. Mas não é esse o foco no momento do legislador. O foco aqui é, haverá necessidade de nós irmos para a fase instrutória ou não. A partir do momento que um contesta, o processo vai ter que avançar para a fase instrutória. E a partir do momento que ele avança para a fase instrutória, a gente tem que permitir que todos produzam prova. Então, a gente não vai mais trabalhar com presunção de veracidade de provas para nenhum deles, ok? Essa é a primeira hipótese. Então, havendo pluralidade de réus, um deles contestar a ação. Uma segunda hipótese é aquela que diz que as ações que versarem sobre direitos indisponíveis, elas não poderão produzir presunção de veracidade dos fatos diante da revelia. É básico, porque se a gente está tratando de direito indisponível, né, eu não posso dispor nem por ação, como é que eu vou dispor desse direito por omissão? É simples. Então, vamos pensar aqui, a paternidade. Vocês já pensaram se uma pessoa famosa, de repente aparece um filho fora do casamento, e aí essa pessoa chega para a mãe desse menor e diz assim, olha, eu não posso assumir essa criança publicamente porque vai acabar com a minha reputação, mas vamos fazer aqui um trato, eu vou pagar tudo seu, tudo da vida dessa criança, educação, etc e tal, mas para ter segurança aqui no nosso acordo, vamos combinar o seguinte, eu vou entrar com uma ação em face dele, representado por você, uma ação declaratória, negativa de paternidade, tá? Vou alegar que ele não é meu filho. E aí você não contrata advogado, que aí vai ficar revel, ele vai ficar revel, e aí o juiz presume que é verdadeiro e aí reconhece então que ele não é meu filho. Isso não pode, não tem como isso acontecer, porque a paternidade é um direito indisponível, tranquilo? Então, nessas hipóteses em que o objeto da ação é um direito indisponível, mesmo diante da revelia, não haverá presunção de veracidade. Uma terceira hipótese que a gente ainda tem na revelia é aquela hipótese em que a lei exige a apresentação de um documento específico como prova de um determinado ato. Então, aquele ato só pode ser provado por meio de um documento específico estabelecido pelo legislador. E aí essa ação versa sobre fatos e trabalha com fatos. E dentro desses fatos está justamente aquele fato que só pode ser comprovado por meio daquele documento. Então, se não estiver presente esse documento exigido por lei, mesmo diante da revelia, o juiz não pode presumir que isso é verdadeiro. Um exemplo tranquilo. A propriedade de um bem imóvel. No Brasil, você só é proprietário de um bem imóvel, não vale contrato de gaveta, não vale só a escritura do cartório de compra e venda, não vale um contrato feito por advogados na presença de testemunhas, nada disso. Eu só posso comprovar que eu sou proprietário de um bem imóvel se eu tiver uma escritura de compra e venda registrada na matrícula daquele imóvel que está, por sua vez, né, essa matrícula consta de um dos cartórios, é administrada por um dos cartórios de registros de imóveis. Então, quando eu pego a escritura e registro junto ao cartório de registros de imóveis, vai lá constar da matrícula daquele imóvel, aquela escritura de compra e venda, e eu sou o último proprietário, a partir daí eu sou o proprietário. Então, eu não posso chegar e querer discutir a propriedade de um bem imóvel, então eu vou chegar para um amigo meu, vou dizer assim, olha, vamos fazer um negócio aqui, aquele imóvel que está ali do João, eu vou entrar com uma ação em face da sua pessoa e vou dizer que você está resistindo à propriedade, que a propriedade é minha, a gente simula aqui um contrato e eu estou dizendo que eu paguei e você não cumpriu, e aí você não contrata advogado, fica revel e o juiz vai presumir que o imóvel é meu. E aí vai
reconhecer a minha propriedade. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque esse contrato de compra e venda aqui só vai ter valor se você puder comprovar que você é o proprietário e eu puder comprovar que eu sou comprador. Então, não basta só ter a escritura de compra e venda, por exemplo. Essa escritura, ela já tem que haver uma escritura anterior que defina você como o legítimo proprietário, tá? E a última hipótese é aquela em que, na verdade, eu disse há pouco tempo que já havia até uma construção jurisprudencial nesse sentido. E essa construção partia justamente de teses que eram trazidas por advogados, no sentido de que, mas espera aí, fora dessas hipóteses, o juiz vai sempre presumir as alegações como verdadeiras? E se essas alegações forem absurdas? Por exemplo, a pessoa furou um sinal vermelho em alta velocidade, bateu no meu carro e me causou um prejuízo de R$200 mil. Aí a pessoa diz que não furou o sinal vermelho, não estava em alta velocidade, e eu consigo, junto ao Detran, uma cópia de uma notificação que foi expedida por um radar eletrônico, que demonstra ali que ele passou no sinal vermelho e acima da velocidade da via. Pronto, a contestação dele foi jogada por água abaixo, né? Numa situação dessa. Agora, vamos supor então que não houve contestação, porque isso aqui valeria tanto para a figura da revelia quanto para a figura dos fatos incontroversos, né? Ele questionou apenas se passou no sinal vermelho, questionou apenas a alta velocidade, não questionou os 200 mil de dano. Então, esse fato seria presumido também, não dependeria de prova, na verdade, é um fato tido no processo como incontroverso. Na verdade, até uma dualidade no código, que às vezes permite encaixar esse fato como um fato tido no processo como incontroverso, mas prevê a aplicação da presunção legal de veracidade. Mas a ideia é a mesma na revelia. Então, a pessoa diz lá que furou o sinal vermelho em alta velocidade, bateu no carro, causou um prejuízo de R$200 mil. Bom, não teve contestação, vou presumir tudo como verdadeiro. Mas o carro do cara é um Fiat 147, que provavelmente a maior parte de vocês não sabe nem que carro é esse, ano 79. Foi meu primeiro carro, quando eu tinha 18 anos. Esse carro deve valer hoje em dia, sei lá, R$1.000, R$1.500. Como é que o autor está dizendo que o dano foi de R$200 mil? Será que o juiz vai aplicar uma presunção de veracidade? Isso é uma alegação absurda, não é? Então, já se dizia que, mesmo nessas hipóteses, o juiz poderia afastar a presunção de veracidade. E qual era o argumento? É muito simples. É que a presunção de veracidade, ela é relativa. Aliás, como toda presunção no direito. Muito embora ainda se fale em presunções absolutas e presunção relativa, presunção absoluta relativa, a partir do momento em que o Supremo, lá no final ali, anos 2000, início 2001, 2002, começou a aplicar ostensivamente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, os dois princípios, na verdade, tudo passou a ser relativo, né? Aquilo que não é razoável não vale, é inconstitucional. Aquilo que é desproporcional é inconstitucional. Então, com a combinação desses princípios constitucionais e a ideia de que há uma presunção de veracidade, simplesmente interpretando essa presunção como uma presunção relativa, ficava fácil de você afastar essa presunção diante de uma alegação inverossímil, tá? E essa seria, então, a nossa quarta exceção. Vamos dar uma analisada num segundo questionamento que foi formulado aqui para a gente poder fixar melhor essa matéria. Acerca da revelia, é incorreto afirmar: a revelia é situação que, por si só, prejudica o réu no processo. Opção B, tem como um dos seus efeitos a presunção legal de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Opção C, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. E opção D, os prazos correrão contra o revel sem advogado constituído nos autos a partir da publicação no Diário da Justiça. Bom, aqui a primeira opção, a gente já sabe que ela está incorreta, né? Porque eu disse para vocês, revelia não pode confundir, quando eu trato de revelia, o conceito com os seus efeitos. E o que pode ser prejudicial ao réu é o efeito da presunção de veracidade, que nem sempre ele ocorrerá. Então, a simples situação da revelia não é suficiente para prejudicar o réu. Tem como um dos seus efeitos a presunção legal de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Eu até coloquei essa afirmação aqui, porque alguns poderiam pensar assim, mas espera aí,
nem sempre esses efeitos vão se aplicar. E aqui, de novo, vamos aprender como é que a gente resolve questão objetiva, né? Principalmente para a questão de concurso público. A questão não está me trazendo hipóteses, situações fáticas, né? Ela está me perguntando acerca da revelia. A revelia, ela tem o efeito de presunção de veracidade como um dos seus efeitos? Tem, essa é a resposta. Ela tem? Tem. Agora, quando ela se aplica, quando ela não se aplica, isso é outra história, isso não é objeto do questionamento. Então, a dica que eu dou para vocês, sempre transformem cada item numa pergunta. Coloca lá um ponto de interrogação ao final de cada um deles, tá? E sempre analisa o item direto com o enunciado. Então, o enunciado me pergunta se é incorreto afirmar isso. Vamos lá. A revelia tem como um dos seus efeitos a presunção legal de veracidade dos fatos alegados pelo autor? A resposta é tem. A primeira resposta, a resposta mais objetiva é tem. Então, se ela é correta, não pode ser essa opção. Agora, no caso da a revelia, é situação que por si só prejudica o réu no processo? Não, não é. Então essa é a resposta incorreta. Então, tomem cuidado com esse tipo de item, tá? Em que isso acontece nas provas de concurso, isso aí é prato cheio para o examinador. É o quê? Todo instituto, isso principalmente nas provas de processo civil, todo instituto que você tem regra e exceções, quando eu afirmo a regra, eu não estou negando as exceções. Eu estou apenas afirmando a regra. Então, o pedido será determinado. Não, o pedido não é determinado sempre, não, porque tem aquelas exceções em que o pedido pode ser genérico. Peraí, o item estava dizendo o pedido será sempre determinado? Não, ele disse o pedido será determinado. Está errado? Não, está certo, o pedido será determinado, é um comando do código. Essa é a regra. Isso não afasta as exceções. Tá? Da mesma forma, eu apontar como verdadeira uma exceção não está falso por não considerar todas. Tá? Então, a revelia não produz a presunção de veracidade quando a ação versar sobre direitos indisponíveis. Não é só quando a ação versar, tem as outras hipóteses. Peraí, o examinador não está perguntando isso. Ele não falou só produz o efeito quando. Ele disse, ele indagou se a revelia produz aquele efeito. Então, fiquem muito atentos com esse jogo de palavras, principalmente quando a gente fala de regras e exceções nos questionamentos de concursos públicos, nas provas objetivas em especial. Tá? A questão de o revel, os dois últimos itens, né, o C e o D, a gente já vai estar focando aqui, principalmente no segundo efeito que decorre da revelia. Então, vamos só aqui dar uma última lida. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar, e os prazos correrão contra o revel sem advogado constituído nos autos a partir da publicação no Diário da Justiça. Então, vamos desenvolver isso aqui rapidamente, que o segundo efeito da revelia, ele está associado diretamente com aquela ideia, não é? O senso comum de revelia. O que seria o senso comum de revelia? Pior que hoje em dia eu faço essa pergunta e eu digo, vem cá, quando a gente fala revelia no senso comum, qual é a ideia que dá? Né? Aí, muitas vezes, os alunos ficam assim, não sei, a ideia de revelia, tem a palavra que meio que não está mais sendo utilizada no dia a dia. Mas aí eu já brinco até com os alunos, eu falo assim, vem cá, se eu disser para vocês assim, que a pessoa foi para a balada e descobriu e alguém contou que a namorada estava em outra balada e essa pessoa não está nem sabendo que a namorada estava na outra balada. Eu posso dizer que a namorada está em outra balada, a minha revelia? Aí eles, entendi. Né? Então eu digo, olha, para vocês não esquecerem, chifre é uma coisa que acontece normalmente, a revelia, né, daquele que recebe o chifre, né, que é vítima da traição. Então, a ideia de revelia é a ideia de que algo está acontecendo sem o conhecimento. Isso é a ideia de revelia, que vem da língua portuguesa, e não a ideia de presunção de veracidade. Tá? Presunção de veracidade é uma consequência, uma punição processual, mas a revelia em si é a ideia de que algo está ocorrendo sem o meu conhecimento. Então, quando eu trato do segundo efeito que pode decorrer da revelia, eu vou dizer o seguinte, o processo está correndo sem que o réu tome conhecimento. Então, o artigo 346, ele vai trazer uma regra que agora, no novo Código, deu uma ajustada no segundo efeito, justamente porque parte da premissa de que a revelia pode ocorrer tanto por culpa da parte quanto por culpa do advogado.
E a ideia é a seguinte, o código diz que o réu pode comparecer nos autos a qualquer tempo, tá? Mas ele vai receber o processo a partir dali, no estado em que ele se encontra, obviamente, ele tem direito. Ingressou, continua praticando os atos. Se eu tenho hipótese em que, mesmo diante da revelia, não há presunção de veracidade dos fatos, obviamente o autor vai ter que produzir prova. Se o réu chegar agora no processo, ele também vai poder produzir prova. Então, até quando eu estou diante da revelia, o réu ainda tem a possibilidade de comparecer e trabalhar, conduzir o processo de modo a sair vencedor daquele processo. Então, se a revelia foi causada pela parte, a parte não tem advogado constituído nos autos. Então, o código diz que aquele que não tem procurador constituído nos autos, os prazos contra ele correrão pela simples publicação dos atos no Diário da Justiça. E ele não vai estar sabendo o que está acontecendo, porque ninguém em sã consciência acorda de manhã e vai lá na internet, abre a imprensa nacional e começa a olhar, deixa eu ver aqui se está correndo algum prazo contra mim no Diário da Justiça, se tem algum processo. Então, o processo vai correr a sua revelia. Agora, se a revelia foi causada pelo advogado, vamos pensar, a parte constituiu o advogado com uma procuração foi juntada aos autos com a contestação, ainda que intempestivamente. A contestação não vai poder ser apreciada, mas a procuração está nos autos, a parte está representada. Então, é aquela ideia de que a parte comparece no processo a qualquer tempo, recebendo no estado em que se encontra. Então, se o advogado já está ali, aí sim essa parte passa a ser intimada. Quando for intimação pessoal, quando for intimação na pessoa do advogado, na pessoa do advogado, quando for intimação por publicação, por publicação. Então, esse seria o segundo efeito que decorre da revelia. Beleza? Vamos passar agora para a análise da defesa. A defesa, ela se dá, basicamente, por um meio formal, não é, em que eu vou atacar um instrumento, eu vou me defender, desculpa, contra o instrumento da agressão, que é o próprio processo, ou ela se dá como um enfrentamento do ataque, que é, o ataque, no caso do processo, é o pedido, que é dirigido contra a minha pessoa, né? Então, eu vou enfrentar aquele pedido. Basicamente, a defesa processual, agora, como eu já comentei no início da aula, ela se dá toda por meio das preliminares de contestação. O que é uma preliminar? Preliminar é o que vem antes, né? Aqui, no caso do processo, a gente tem basicamente o seguinte, um rol de preliminares no artigo 337 do CPC. Essas preliminares, elas se classificam como dilatórias ou peremptórias, normalmente, dependendo dos autores, e é basicamente o seguinte, dilatório, né? Algo que se expande. Então, uma preliminar, sendo uma defesa processual dilatória, eu vou pensar que é aquela defesa processual que, se o juiz aceitar, não tem o poder de extinguir o processo imediatamente, ainda que sem resolução de mérito. Mas vai me dar um tempo maior. Então, o que seria uma preliminar dilatória, por exemplo, no 337? Uma alegação de incompetência, seja ela absoluta ou relativa, porque mesmo que o juiz reconheça, né, ele não vai extinguir o processo, ele vai encaminhar os autos para o juízo competente. Uma alegação de conexão, o juiz não vai extinguir o processo, ele vai encaminhar os autos para o juízo prevento. Uma alegação de irregularidade de representação da parte. Agora, as preliminares peremptórias, peremptório, taxativo, né, são aquelas hipóteses de defesa processual que, se o juiz acolher, ele extingue o processo sem resolução de mérito, tá? Então, acabou o processo. E exemplos do 337 de preliminares peremptórias. A convenção de arbitragem, a alegação de convenção de arbitragem. Se ela for suscitada, e ela deve ser suscitada sob pena de a parte não poder mais invocar a convenção de arbitragem, então ela tem que ser expressamente suscitada em preliminar de contestação. Essa alegação de convenção de arbitragem, caso acolhida pelo juiz, ele extingue o processo sem resolução de mérito. A questão tem que ser decidida pelo juízo arbitral. Litispendência, se o juiz entender que aquela ação está reproduzindo uma ação já anteriormente proposta, ele vai extinguir aquele processo sem resolução de mérito. Coisa julgada, perempção, são exemplos de preliminares peremptórias, ok? Então, dilatória não extingue o processo imediatamente, pode até extinguir posteriormente, mas naquele momento o juiz vai adotar outra providência, e a preliminar peremptória é aquela que vai levar o juiz à extinção do processo, sempre sem resolução de mérito, tá? Nós temos uma preliminar nova,
que não enquanto preliminar, mas o seu tratamento no novo Código, que é a alegação de ilegitimidade passiva. Antes, a alegação de ilegitimidade passiva, ela era considerada uma preliminar peremptória, assim como a falta de interesse da ação, de interesse de agir, desculpa, ou interesse processual. Porque a gente está falando da ausência de condições da ação, da carência de ação. Ora, se o autor não pode nem exercer o direito de ação, não pode existir processo. Então, o juiz tem que extinguir sem resolução de mérito. Mas por uma questão de economia processual e até de razoabilidade, se o réu alegar que é parte legítima e souber quem é aquela parte que seria legítima para figurar no polo passivo, ela vai informar isso ao autor, pelo juiz, e haverá a possibilidade de o autor requerer ou a exclusão desse réu ilegítimo e requerer a citação daquele réu que foi apontado pelo réu, o réu novo, apontado pelo réu originário, que acabou de se retirar da relação processual, como ele poderá também optar por requerer a citação e manter os dois no polo passivo, formando um litisconsórcio, tá? Mas ele também pode optar por ignorar essa alegação do réu e insistir na ação, na continuidade do processo em face daquele réu originário. Então, ele tem 3 possibilidades, o autor, diante dessa alegação de ilegitimidade passiva por parte do réu. Tudo bem? E aí, claro, que muitas vezes essa alegação, se é uma alegação que não foi identificada lá no recebimento da inicial, quando as condições da ação são analisadas e diante da sua ausência a petição inicial será indeferida, isso aqui vai depender de produção de prova. E aí, lá na fase instrutória, se a gente for aplicar a teoria da asserção, o juiz, ao final, vai julgar o mérito como improcedente. Ele não vai mais falar em extinção sem resolução do mérito. Tranquilo? Então, a última informação sobre preliminares de contestação, e eu estava definindo, né, as preliminares ainda há pouco. Preliminar é aquela matéria que eu vou suscitar na minha defesa, que se o juiz acolher, ele não vai examinar o mérito. Ou ele vai, por enquanto, determinar a adoção de uma nova medida, e aí eu estou falando de preliminares dilatórias, ou ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito, tá? Então, ele não vai enfrentar o mérito diante de uma preliminar. A defesa de mérito, por sua vez, é aquela defesa em que eu enfrento o pedido. Mérito, objeto e pedido é tudo a mesma coisa em processo. Então, a defesa de mérito, que a doutrina costuma caracterizar como direta e indireta, basicamente a gente tem o quê? Defesa de mérito direta é aquela que eu confronto, eu vou pegar o pedido e vou dizer assim, olha, o autor não tem esse direito. Por que ele não tem esse direito? Porque esses fatos aqui não são verdadeiros. Então, a defesa de mérito direta é aquela em que eu vou impugnar fato por fato. Eu vou fazer a impugnação especificada dos fatos alegados pelo autor. Para cada fato que eu trouxer uma impugnação, eu estou criando uma controvérsia. Diante da controvérsia, o juiz vai empurrar o processo para a fase instrutória, para que, diante das provas que serão produzidas, ele possa decidir quem tem razão. Então, se o juiz entender que o autor não tinha razão, porque o fato alegado não foi suficientemente comprovado, o pedido não tem sustentação fática e ele não pode ser acolhido pelo juiz. Então, essa é a defesa de mérito direta, é aquela em que eu impugno especificadamente os fatos alegados pelo autor. Uma observação importante, isso costuma cair muito em prova, tá? Nem todo mundo é obrigado a fazer a impugnação especificada, ok? A regra é que a impugnação tem que ser especificada dos fatos, fato por fato, tá? Não posso chegar lá e fazer uma impugnação genérica. Olha, sou juiz, é tudo falso, tudo mentira. E aí eu criei uma controvérsia generalizada que obriga o autor a produzir provas. Não. Mas existem 3 sujeitos processuais que podem sim fazer a impugnação genérica. Esses sujeitos são o curador especial, o defensor dativo, aquele advogado que a gente também chama de ad hoc, não é? Que é nomeado para o ato, está passando no corredor, via de regra, e o juiz manda o escrivão buscar ali, quando ele está fazendo uma audiência, olha, vem cá, doutor, essa parte aqui está sem advogado, vou constituir o senhor como advogado. Esse é o defensor dativo, tá? Isso era mais comum quando a gente tinha o rito sumário, em que a contestação era apresentada na própria audiência, caso não houvesse conciliação, o rito sumário regido pelo código anterior, artigo 275 do Código 73. Então, nessas hipóteses, mas era parte muito humilde, simples, sem muita cultura, não sabia que eu tinha que vir com advogado e tal, aí o juiz pegava um advogado no corredor e nomeava ali para o ato. Esse é o advogado dativo. Então, o curador especial, o advogado dativo e o defensor público.
Tá? Lembrando que o curador especial, pelo novo Código e pela lei de organização da Defensoria Pública, tanto as leis estaduais quanto da Defensoria Pública da União, o curador especial será, sempre que possível, um defensor público. Tranquilo? A última forma de resposta do réu é a reconvenção. E aí, a ideia é dar uma passada geral por cima desses institutos, fazendo aí uma comparação para a gente pegar especificamente as inovações. A reconvenção, a gente sabe que é uma ação, é um contra-ataque, não é? Então, é uma ação, o réu exerce o direito de ação, ele tem a possibilidade de exercer esse direito de ação num processo autônomo, mas ele opta por exercer esse direito de ação no mesmo processo em que ele está sendo demandado na posição de réu. Então, a reconvenção é uma ação proposta pelo réu em face do autor no mesmo processo em que ele está sendo demandado. Tá? Essa reconvenção, pelo novo Código, ela tem que ser trazida na contestação. E aí o Código tem até algumas questões um pouco confusas, porque o caput do artigo 345, que trata da reconvenção, ele diz, o 343, ele diz que a reconvenção deverá vir na contestação. E o último parágrafo diz que o réu poderá oferecer reconvenção independentemente de contestação. Então, se a gente lê o caput e o último parágrafo, fica uma coisa estranha, quer dizer, a reconvenção deve vir na contestação. E o réu poderá oferecer reconvenção independentemente de contestação? Como é que pode isso, se ela deve vir na contestação? Então, a dica aqui é o seguinte, vamos interpretar quando se fala que foi um erro de técnica legislativa, né? Quando o legislador coloca que poderá ser oferecida reconvenção independentemente de contestação, eu tenho que ler contestação aqui como defesa. A peça processual é a contestação. E o réu pode oferecer a reconvenção ainda que ele não se defenda quanto ao mérito ou quanto ao processo. Mas a peça vai ser a contestação, porque o caput do 343, que é o artigo que autoriza a utilização de reconvenção, diz clara e taxativamente que a reconvenção deverá vir na contestação. Outra inovação no que diz respeito à reconvenção é que agora há previsão expressa de que a reconvenção poderá ser proposta em litisconsórcio ativo do réu com o terceiro e também poderá ser proposta em litisconsórcio passivo do autor com o terceiro. Há um novo regramento, e aí que deixa mais claro uma discussão antiga que tinha sobre a questão do substituto processual atuando na reconvenção. E nós temos aí que lembrar o seguinte, que o autor reconvindo, uma vez que ele já está na relação processual, ele não vai ser citado, ele vai ser intimado para apresentar a sua resposta, né, no prazo de 15 dias. E essa intimação não é pessoal, essa intimação é dada na pessoa do advogado. Vamos passar aqui para a nossa última pergunta, rapidamente. Acerca da resposta do réu, é incorreto afirmar. Ainda que o réu utilize defesa processual peremptória, deverá apresentar defesa de mérito no mesmo ato. Opção B, se o réu alegar ilegitimidade passiva, o autor poderá requerer a substituição do réu. Opção C, diferente do que ocorria no CPC de 73, a reconvenção agora é apresentada na própria contestação. E opção D, o réu deve arguir a incompetência relativa por meio de exceção. A resposta certa é a última, a opção D, a resposta certa, que seria a afirmação incorreta, né? É incorreto afirmar que a arguição de incompetência relativa se dá por meio de exceção, porque não existem mais exceções no âmbito do processo de conhecimento. Toda a matéria de defesa ela deve ser concentrada na contestação, aquilo que eu disse para vocês, a ideia de princípio da eventualidade agora levada ao seu extremo, ok? Então, para concluir a nossa aula de hoje, vamos dar uma revisada nos tópicos que foram abordados, não é? Nós falamos que a resposta do réu ela pode se dar por meio de inércia, por meio de defesa e de contra-ataque, ou seja, ele responde à agressão processual da mesma forma que qualquer pessoa responde a qualquer espécie de agressão. Nós vimos que ocorreu com o novo código o fim das exceções, da utilização de exceções, exceção de suspeição, exceção de incompetência relativa, exceção de impedimento. Essa matéria agora é toda concentrada em preliminar de contestação. Nós reforçamos a ideia de que
toda a matéria de defesa e também o contra-ataque, ou seja, toda a resposta do réu agora, ela vem na peça processual contestação. Nós também falamos que nem toda revelia é prejudicial ao réu, obviamente, o que pode, nem sempre é prejudicial, é o efeito que pode decorrer da revelia, o efeito da presunção de veracidade dos fatos. E, por fim, nós também frisamos a diferença ali entre as preliminares, que podem ser dilatórias, ou seja, a defesa processual por meio de preliminar. Dilatória é aquela em que eu ganho um pouco de tempo, mas que, de qualquer forma, o juiz não enfrentará o mérito naquele momento. E a defesa, defesa processual por meio de preliminar peremptória é aquela que levará o juiz, caso a acolha, à extinção do processo sem resolução de mérito. Chegamos, então, ao fim desse nosso quarto encontro e nós ainda temos que analisar a atuação do juiz no processo. Mas isso será o tema da nossa próxima aula e eu encontro vocês lá. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.